Ó Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio, comportor, e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é quarta-feira, dia 4 de setembro de 2019. Estamos com o Alimento Diário, essa série Cristo, Poder de Deus e Sabedoria de Deus. Esse é o volume 3. Tudo faço por causa do Evangelho. Nós estamos na terceira semana com a mensagem 19. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Ó Senhor Jesus, nós queremos ouvir o Senhor, exercitando o nosso espírito, invocando o nome do Senhor. Assim a gente vai conseguir receber do Senhor, um espírito de sabedoria e de revelação. Revelação para a gente compreender, para o Senhor conseguir mostrar para nós aquilo que de fato Ele quer revelar na sua palavra, qual a direção que Ele quer dar. Senhor Jesus, e sabedoria na hora de aplicar isso ao nosso viver e levar para outras pessoas. O importante é sempre a gente conseguir ouvir a voz do Senhor, e levar essa voz do Senhor para outras pessoas, para também compreenderem a direção de Deus. Ó Senhor Jesus, que Ele nos abençoe com um bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 12 ao 27. Senhor Jesus. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com eles todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. Senhor Jesus. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Senhor Jesus. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Ó Senhor Jesus. Agora ler com oração. Romanos capítulo 12, versículos 4 e 5. Senhor Jesus. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esses versículos na tela, você pausa o vídeo e transforma esses versículos na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, o título de hoje, a vida da igreja, o ambiente para desenvolver a salvação e atingir a maturidade. Ó Senhor Jesus. O capítulo 8 de Romanos revela o auge do plano da salvação de Deus para o homem, a glorificação. Até mesmo o nosso corpo mortal será revestido da imortalidade. Isso é grandioso. Busquemos, portanto, a cada dia o processo da nossa salvação. Ó Senhor Jesus. Todavia, sozinhos, não conseguiremos atingir a maturidade,
Por essa razão, nos capítulos de 12 a 16 de Romanos, é-nos mostrada a vida da igreja como um fator crucial para desenvolvermos plenamente a nossa salvação. Ó Senhor Jesus! Podemos comparar a experiência de Romanos, capítulo 8, a um jovem que durante o período de faculdade aprende um ofício e ganha um diploma. Todavia, após formar-se, ele precisará empregar todo o seu conhecimento adquirido no mercado de trabalho. Da mesma forma, todas as riquezas que desfrutamos em Romanos, capítulo 8, precisam ser aplicadas no viver da igreja, descrito nos capítulos de 12 a 16 de Romanos. Ó Senhor Jesus, por que isso é necessário? Porque em casa, tendo comunhão com o Senhor individualmente, parecemos ser muito espirituais. Você lê a Bíblia, despende tempo em oração e se vê muito maduro. Entretanto, basta um curto espaço de tempo convivendo com as pessoas na igreja para que essa noção caia por terra, pois o nosso pouco crescimento é evidenciado. Ao servirmos com os irmãos, vemos suas deficiências, dificuldades e os julgamos como problemáticos. Ó Senhor Jesus! Contudo, quando somos iluminados pelo Senhor, compreendemos que, na verdade, nós é que somos defeituosos e imperfeitos. Nesse momento, podemos humilhar-nos, arrepender-nos e reconhecer o quanto necessitamos tomar a cruz para ser edificados com os irmãos. Assim, seremos amadurecidos dia a dia. Ó Senhor Jesus! Como membros do mesmo corpo, possuímos diferentes talentos e habilidades. Na 1 Coríntios lemos: mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? Ó Senhor Jesus! Portanto, não exijamos que todos sejam como nós. A diversidade do corpo de Cristo faz com que ele seja expresso em toda a sua beleza e plenitude. Precisamos pedir ao Senhor que nos dê tal visão. Dessa forma, não mais haverá disputa entre nós, mas sim uma ajuda mútua, para que cada irmão encontre seu espaço na igreja e seja aperfeiçoado em sua função. A vida da igreja será maravilhosa, pois serviremos com excelência, alegria e entusiasmo. Ó Senhor Jesus! Quando decidimos levar a carreta do Expo Livro para a estância Árvore da Vida, tínhamos pouquíssimo tempo para finalizar todos os preparativos. Por essa razão, vários irmãos se envolveram na realização da decoração e outros na parte mecânica e hidráulica. Foi um belo trabalho de equipe e o resultado foi excepcional. Mas tudo isso só foi possível em razão do esforço coordenado de diversos membros do corpo de Cristo. Ó Senhor Jesus! Caros irmãos, tenhamos experiência de servir em unidade, em prol do corpo de Cristo. Cooperando juntos, aprendemos a negar a nós mesmos. Nossa individualidade é eliminada e o corpo de Cristo é manifesto em sua inteireza. Ó Senhor Jesus! Isso é importante para compreendermos a carta de Paulo aos Coríntios. Nessa epístola, vemos diversas situações negativas: divisão, contendas, ciúmes, partidarismo, imoralidade, litígio entre irmãos, etc. Diante desses fatos, você poderia pensar que aquela igreja só tinha problemas. Mas não se assombre, pois essas são dificuldades cotidianas enfrentadas por uma igreja. Ó Senhor Jesus! Já vivemos a vida da igreja há mais de 40 anos, portanto esperamos estar um pouco mais amadurecidos. Entretanto, a situação da igreja em Corinto contribuirá para o nosso aperfeiçoamento, pois quando porventura surgirem problemas dessa natureza nas igrejas, saberemos os princípios para auxiliarmos os irmãos a vencerem essas questões. Ó Senhor Jesus! Logo, ao estudarmos a primeira epístola aos Coríntios, seremos aprimorados como líderes, o que nos tornará mais úteis ao Senhor. Aproveitemos essa maravilhosa oportunidade. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! Irmão, ele fala um pouco nessa mensagem, nessa questão de a gente se aprimorar, né, na liderança. Né? Senhor Jesus, tem sempre que lembrar, né, que a liderança não está ali para cobrar os irmãos, não está ali para mandar nos irmãos, mas não são homens dons que Deus concede à igreja. Né? Não são as ovelhas que pertencem ao pastor, aos líderes, né?
mas são os líderes, né? Os pastores que pertencem às ovelhas. Né? Senhor Jesus, nós estamos aqui para aperfeiçoar os irmãos, para aproximar os irmãos de Cristo. O irmão, ele toca nisso, né? É necessário liderança, porque há simplesmente irmãos que não sabem o que fazer, não sabem como aplicar, né? E aí é que entra a questão nossa do discernimento, de ser iluminados pelo Senhor. Quando a gente simplesmente vive a vida da igreja de maneira individual, a gente vai sempre achar que o defeito está no outro. Por que o outro é defeituoso? Porque ele não consegue agir tão bem quanto eu, né? Ó Senhor Jesus. Às vezes isso que acontece, né? A gente desenvolve certas coisas diante do Senhor e às vezes a gente acha que não, o melhor caminho é esse aqui, todo mundo precisa fazer assim como eu faço, né? Senhor Jesus, né? Quantas vezes, né, a gente já não julgou assim, né? Ah, eu consigo ir lá desfrutar o Senhor, ler a Bíblia todos os dias, não preciso da ajuda de ninguém. O outro também tem que aprender a se virar, né? E muitas vezes não é por aí, né? Justamente como o irmão mostra aqui para nós na Bíblia, né? Há diferentes dons, o Senhor colocou cada um no corpo como lhe aprove. Nem todos vão agir da mesma forma, né? Ou vão precisar de complemento, né? Ali de alguém complementando ele, levando, né, e tal, porque são partes diferentes do corpo, mas cada um é importante. A gente não deve ficar tentando fazer com que os outros sejam como nós, né? Muitos preferem simplesmente, olha, você é uma liderança que eu vou ordenar, vou direcionar tudo, é só todo mundo me obedecer e está tudo certo. Aí é o caminho do mais fácil, né? Senhor Jesus, a gente sempre quer fazer aquilo que é mais fácil, mas não é assim que a gente vai realmente colocar o corpo para funcionar, né? Quando eu forço uma situação, é como, né, se eu quisesse fazer da mão um pé, né? Senhor Jesus, do pé uma mão, né? Então às vezes até acontece, né? A gente, por exemplo, poxa, cai um item aqui no chão, eu não quero abaixar para pegar, eu vou lá e pego com o pé, mas, né, eu faço meio que o pé de uma mão, mas eu preciso perceber que é algo extraordinário, de vez em quando, né? Agora eu não posso ficar agora querendo usar o pé para pegar as coisas, né, e não usar a mão, né, inutilizar a função da mão, né? Senhor Jesus, nós fomos dispostos no corpo segundo apraz o Senhor. É isso aí que realmente vai trazer para nós um verdadeiro crescimento espiritual, como não tocou aqui, né? Individualmente, você vai vivendo ali, você acha que já está tudo tranquilo, né? Tenho comunhão com o Senhor, né? O Senhor já me deu vários princípios aqui, já conversei com o Senhor, já vi isso, já vi aquilo, mas o que falta é colocar aquilo ali em prática, né? Colocar em prova, né? Senhor Jesus, né? Imagina ali, né? O Senhor foi lá e pediu para Abraão, olha, sacrifica teu único filho. Abraão falou assim, tá bom, Senhor, já entendi, né? E continua fazendo as coisas dele, não ia resultar em nada, né? Mas ele percebeu, olha, eu tenho que ir lá e fazer aquilo que o Senhor quer. E aí quando chegou lá, o Senhor mudou toda a situação, né? Queria ver aquilo que estava no coração dele, ele estava disposto, né? E como a própria palavra fala, né? Ele fez tudo isso porque ele cria, né, no Senhor que ressuscita os mortos, né? O inimigo, ele sempre quer nos levar a duvidar da palavra, a duvidar da direção de Deus, né? E aí às vezes a gente não consegue obedecer, né? E é nisso aí que a gente vai enxergando os nossos defeitos, as nossas imperfeições. É na hora de praticar, é na hora de obedecer, né? Como eu já falei várias vezes aqui, né? Você conhecer a palavra e cumprir a palavra, obedecer a palavra, são duas coisas completamente diferentes. A gente não pode só conhecer, Deus gosta disso aqui, Deus quer isso aqui, e você não praticar, né? Senhor Jesus, se você não vai conseguir negar a si mesmo. Então, como ele falou aqui, né? Você lê, você toca no Senhor, aí você vê que você parece espiritual, você parece ser muito maduro, mas na hora de conviver com os outros você vê, não, eu sou falho ainda, né? Ainda trato mal o outro, ainda falta amor, falta compreensão, né? Falta experiência na palavra para poder conduzir o outro também a experimentar Cristo. Senão a gente vai ficar simplesmente vivendo ali, né, querendo moldar os outros à nossa imagem e à nossa semelhança, né? E não é isso, a gente precisa moldar as pessoas à imagem e semelhança de Deus, né? É Cristo. Nós precisamos nos parecer com o Senhor e dar o exemplo, né? Praticar a palavra, e na hora de a gente praticar, que a gente vai ver as nossas dificuldades, e a gente vai também aprender a observar o outro e ver a dificuldade dele também. É assim que o Senhor, ele vai nos iluminar, né? Nos mostrando, né? A compreender que na verdade é que nós somos defeituosos, nós somos imperfeitos, né? Mas a gente tem um caminho, que é o caminho, né, de nos humilhar, de nos arrepender, de reconhecer, né, que a gente precisa tomar a cruz,
Para quê? Para ser edificado junto com os irmãos, um complementando o outro, e não forçando o outro a ser como você é. Não é assim, Jesus. Cada um tem suas dificuldades, tem coisas que de repente é difícil para você, né? E tem coisas que são mais fáceis, mas aquilo que é mais fácil para você é mais difícil para o outro, e aquilo que é difícil para você é mais fácil para o outro. Mas é aí que vai um complementando o outro. O Senhor, quando mandou os discípulos, não mandou os discípulos irem sozinhos, sempre mandou, né, de 2 em 2, de 3 em 3, né, para que todos pudessem ali, né, um complementar o outro. Às vezes acontecesse alguma situação ali onde um tivesse calmo para lidar com aquilo ali, o outro de repente ficasse nervoso, então um podia assumir a dianteira, né, ver aquela questão, de repente surgiu uma outra coisa, agora é a hora do outro, e assim vai, um complementando o outro, né, vendo ali a maneira de agir. Às vezes hoje, o problema é que a gente quer fazer tudo, a gente quer se inserir em todas as situações, participar de tudo, ser útil em tudo, e às vezes a gente não consegue, né, mas o Senhor lhe dispôs o corpo. A gente precisa levar cada um a funcionar, cada um vai complementando o outro, né, Senhor Jesus. Como mostrou para nós aqui, né, o livro de Romanos está mostrando para nós, né, o plano de salvação de Deus, né, que é a glorificação, né, a gente expressar o Senhor, né, e ele mostra que a glorificação, né, no seu estágio final vai ser de maneira completa, né, nós vamos receber um corpo de glória, incorruptível, né, revestido de imortalidade, né? E o Senhor quer que a gente busque esse processo, né? A gente vai receber isso completamente na volta do Senhor, mas hoje, vez ou outra, nós vamos conseguir exibir a glória de Cristo, né? A glória de Deus. As pessoas vão conseguir enxergar o Senhor nas situações, mas como ele tocou, né? Sozinho não dá. Individualmente nós somos membros do corpo, somente juntos, unidos, né? Fazendo todas as coisas juntas, né? Em unidade, em prol do corpo de Cristo. Assim a gente consegue expressar o Senhor, não é individualmente. Por isso que ele mostrou para nós em que o livro de Romanos, no seu início ali, né, até o capítulo 8, mostra toda essa maneira maravilhosa. Mas quando chega do capítulo 12 ao capítulo 16, nos mostra o viver da igreja. Mostra para nós que é hora de aplicar isso tudo. Né? Não basta só, né, eu ir para a faculdade, né, vou lá, consegui o diploma agora, tenho uma profissão, mas nunca exerce essa profissão, né, Senhor Jesus. Né, a pessoa vai lá, né, faz a faculdade de medicina, mas não quer ser médico. Faz a faculdade de arquitetura, mas não quer ser arquiteto. Né, faz advocacia, mas não quer atuar como advogado. O que adianta? Não, precisa agora pegar aquele conhecimento e colocar em prática, né, Senhor Jesus. Né, o que o irmão está mostrando para nós, né, a gente precisa aplicar o nosso viver. Não adianta você ficar olhando apenas conceitos da Bíblia, né? A gente precisa realmente aplicar isso a nós, conforme a gente vai aplicando tudo isso, né? Orando, procurando compreender, ver aonde que a gente está errando, né? Onde que a gente pode melhorar, onde a gente pode ajudar o outro. É nisso aí que a gente vai vendo, né, a sabedoria de Deus, né, nos dispor de determinada forma, sem procurar ver, né, a qualidade do outro, minimizar os erros, né, e exaltar ali as qualidades, e ver aquilo que realmente pode cooperar, né, para o serviço de Deus, né, no corpo. Como ele tocou, né, a vida da igreja é o ambiente para a gente desenvolver a salvação e atingir a maturidade. Né? Então, coisas vão acontecendo, a gente erra, pede perdão, a gente compreende, a gente precisa ser compreendido também. Tudo isso gera maturidade, né? Como ele tocou, né? A gente precisa ser iluminado pelo Senhor. O Senhor que colocou, né, o corpo da maneira que aprove a Ele. Todos nós temos diferentes talentos, diferentes habilidades. Talvez você vai encontrar na igreja alguns que tenham talentos parecidos com o seu, né, habilidades parecidas. E aí, às vezes, é nisso aí que às vezes, né, a gente acaba valorizando um em detrimento do outro. Acaba desvalorizando o outro. É nisso aí que a gente precisa aprender a ter equilíbrio. Por isso eu estou falando da questão da liderança. O líder precisa aprender isso. Ele precisa aprender a levar cada um a desempenhar o seu papel. Né? Imagina você, por exemplo, você ser contratado para ser supervisor da empresa. Né? O que o supervisor tem que fazer? Ver se cada um está cumprindo cada um a sua função direitinho. Agora imagina se o supervisor começar a fazer a função dos outros. O supervisor vai lá, pega o serviço do eletricista, vai fazer. Aí pega o exercício do mecânico, vai fazer. Aí pega o técnico de informática, vai fazer. Não. Às vezes ele não vai ter um conhecimento completo de todas as áreas. Mas ele pode ali sentar ali e ajudar, ver qual a dificuldade do outro, que ele está precisando, de repente precisando de uma ajuda.
né? Olha, ele entende essa parte elétrica aqui, mas ali a questão mecânica daquela peça ali, de repente ele não entende. Então vamos atuar junto, vamos colocar junto, para atuar junto o eletricista e o mecânico, né? Vamos colocar uma outra pessoa ali, né? Olha, esse processo eletromecânico aqui precisa ser feito ali pelo computador, então vamos colocar o técnico também de informática ali, vamos ver o que eles podem conversar, o que eles podem chegar a uma solução comum. Aí entra a liderança, né? Pegar a habilidade de cada um e colocar para executar, um ajudando, um cooperando o outro, né? Ao invés de cada um ficar esperando o outro executar o seu trabalho para ele fazer o dele, não, vamos cooperar, vamos, né, andar junto. E é isso que está mostrando para nós, né? Esse papel da liderança, né? O aprimoramento pelas experiências, né? Se a gente olhar a questão da igreja de Corinto, parece que só tinha problema, mas não, o Senhor deixou tudo isso para nós, porque nós, ao enfrentarmos os problemas, nós também encontramos a solução em Cristo. E é isso, esse é o principal papel da liderança, né? Não é mandar, não é explorar os irmãos assim, desse jeito e tal. Não, mas realmente mostrar para cada um a maneira de atuar, um complementando o outro, né? Cada um encontrando a sua função no corpo, né? Senhor Jesus, como tocou aqui, né? Não deve exigir que o outro seja igual a nós. A diversidade do corpo de Cristo faz com que ele seja expresso em toda a sua beleza e plenitude, de maneira inteira, de maneira completa. É assim que a gente, né, vai um complementando o outro, né? Senhor Jesus, às vezes a gente tem características em nós que às vezes a gente até quer desenvolver, às vezes a gente não sabe por onde ir, mas aí você junta com algum irmão que já tem as características, você passa a observar, passa ali a cooperar, daqui a pouco você consegue desenvolver um pouco daquilo ali, mas aquela característica específica vai ser sempre exibida por aquele irmão, né? E é isso que a gente precisa aprender, né? Tem coisas que nós vamos fazer, mas tem coisas que a gente precisa mostrar para o outro também, como ele cooperar e dar espaço, né? Para que todo o corpo possa funcionar, servir coordenado, né? Com alegria, entusiasmo, excelência, né? Senhor Jesus, né? E aí ele deu o exemplo ali da carreta do Expo Livre, né? Chegou ali, aí uma parte foi cuidar da parte estética, outra do design, outro foi cuidar da parte mecânica, outra da parte elétrica, outro foi decorar, outro foi ver isso, aquilo. Juntaram vários irmãos, cada um ali se aplicando ali, né? E foram se coordenando e pronto. De repente tudo ficou pronto, né? Senhor Jesus. Aí lá nas cenas a gente pôde ver, né, a carreta ali pronta, ali, né, da maneira que os irmãos tinham já planejado, né? Poxa, foi maravilhoso. Ele mostra para nós que assim também deve ser o corpo, né? Aprender a servir em unidade, em prol do corpo de Cristo, em prol da vontade do Senhor, cooperando junto, aprendendo a negar a si mesmo, né? Eliminando a nossa individualidade. E assim o corpo de Cristo, nessa essa beleza de Deus, né, vai sendo manifestada de sua maneira completa, né? Com a participação de todos nós, com a participação de cada um. E aí sim a gente vai, né, crescendo pouco a pouco, a gente vai sendo aprimorado, né, ajudando uns aos outros para a gente poder todos caminharem juntos, né, Senhor Jesus. É assim que o Senhor fez, né, Ele dispôs cada um da maneira que Ele quis. E a gente precisa, né, estar diante dEle, né, ter comunhão, ver a nossa função, né, ver tudo ali para que o Senhor complete, né, aquilo que Ele deseja, não aquilo que está na nossa cabeça, né, mas aquilo que Ele planejou. Ele sabe, né, Ele é sábio, Ele sabe a melhor maneira de cada um de nós poder cooperar com Ele. Então vamos exercitar o Espírito, deixar nossa individualidade de lado, né, e cooperar o Senhor, né, buscar o Senhor. E assim a gente vai sendo edificados juntos, né, toda a igreja cooperando, né, crescendo, amadurecendo. Ó Senhor Jesus, segundo a vontade do Senhor. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.